O Amy Harmer era o queridinho de Hollywood, mas ele foi chutado de lá depois que descobriram que ele era canibal e várias mulheres denunciaram ele. O Amy Harmer era a nova estrela de Hollywood e tava em todo lugar. Depois que ele fez um filme com Timothée Chalamet, ele ficou ainda mais famoso e não parava de fazer sucesso. Só que por trás das câmeras era um homem muito ruim e extremamente bizarro. Ele nunca falava da família dele. Toda vez que perguntavam, ele mudava de assunto ou fugia daquela situação. E o pessoal ficava muito estranho. Por que ele não fala da família dele? O que acontece é que a família dele é uma família muito rica e conhecida nos Estados Unidos. Eles têm uma fama de não ser tão bons assim. O bisavô dele era o Armand Hammer, um homem podre de rico, bilionário que mandava e desmandava nos Estados Unidos. Era o cara que ficava por trás, só dando ordens. Pra vocês terem noção de quão poderoso ele era amigo da família real. A família real vivia nas festinhas que ele dava na casa dele. Mas ele não era uma pessoa boa, não. Ele cometia todos os tipos de crime que você possa imaginar. Inclusive, nessas festinhas que ele dava, era cheio de idade. Os filhos, os netos, que era o pai do Army, eram todos iguais a ele. E o Amy Harmer crescendo nessa casa, ele não ia ser diferente, né? Ele ia ser igual a eles. Só que eles nunca eram presos ou denunciados, porque eles eram amigos de dono de televisão, dono de rádio, juízes, advogados. Eles mandavam em tudo, então eles meio que sempre compravam as vítimas. Foi lá em 2020 que começou toda a ruína na vida do Amy Harmer. Em 2020, ele e a esposa anunciaram o divórcio, falaram que tava tendo muitas diferenças, mas que era um término amigável. Tudo mentira. Harmer sempre traiu a esposa dele. Lá em 2020, ela tinha acabado de ter filho, ele abandonava ela em casa e ia trair ela com meio mundo. Ela descobriu e acabou perdoando ele. Só que ele não parou de trair, tá? Ele continuou traindo a coitada. Em 2020 veio a pandemia, eles combinaram de passar um tempo junto no isolamento social em uma casa da família. Essa casa ficava lá nas Ilhas Caimã, mas do nada o Army surtou e falou que precisava voltar pros Estados Unidos. Tudo isso pra poder trair mais a mulher dele. Só que dessa vez ela não perdoou, ela acabou descobrindo e se separou dele. Em 2021 foi criado um perfil anônimo expondo algumas conversas com Harmer. Conversas que ele teve com uma outra mulher enquanto estava casado. E só que as conversas eram uns papos tão doentio, mas tão doentio, que você olha assim e fala, cara, que esse homem tá falando? Numa mensagem ele disse que era 100% canibal e queria comer a menina que ele tava conversando. Disse também que queria beber o sangue dela e tocar em cada parte do corpo dela, por dentro e por fora. Falou que queria morder uns pedaços dela e queria que ela fosse propriedade dele. Perguntou também se ela toparia deixar ele cortar um pedaço do dedo dela pra ele carregar junto com ele sempre no bolso. Pra quê? Me diz pra quê? Não acabou não, tem coisa pior. Ele começou também a contar algumas histórias pra menina. Disse que um dia ele foi caçar um cervo, arrancou do cervo e começou a comer ele cru. E ele falou que sentia pulsando e ainda tava quente. Se gostaria de fazer o mesmo com a menina. Ele disse que queria arrancar a pele dela, cozinhar e comer. Que papo torto, meu irmão. Que papo torto. A menina também disse que ela por 4 horas seguidas, e quanto mais ela pedia pra parar, mais ele continuava. Quando a menina postou isso, foi um escândalo, só se falava disso na internet, e isso chegou até a polícia, que decidiu abrir uma investigação. Os advogados do Amy Harmer vieram a público defender ele, falaram que ele nunca fez isso com a menina, que ele teve sim um relacionamento com ela, mas foi só isso. Aí uma ex-namorada do Amy Harmer veio a público e também começou a soltar algumas coisas sobre ele. Falou que namorar com ele foi a mesma coisa que namorar com Hannibal Lecter. Vivia falando pra ela que tinha vontade de quebrar as costelas dela e fazer churrasco. Uma outra ex também veio a público e falou que ele fez a mesma coisa com ela. Vivia mandando mensagem pra ela falando, ai amor, e se eu encontrar um médico, ele topar tirar suas costelas, a gente pode comer ela? Já era, acabou pra ele. Hollywood decidiu chutar ele. Foi tirado de todos os filmes que ele tava fazendo, ele foi tirado da série e da peça de teatro, e até a agência que cuidava da carreira dele demitiu ele. Decidiu desaparecer, ficar longe da mídia, e ninguém viu ele por um bom tempo. Um tempo depois ele apareceu, deu uma entrevista e ele falou que sim, teve um relacionamento com essas mulheres, mas que isso que elas estavam acusando ele nunca aconteceu. Um tempo depois dessa entrevista, a polícia lançou um comunicado falando que o caso dele estaria sendo arquivado, porque não tinha provas o suficiente para eles poderem fazer algo. Agora ele voltou pra mídia e ainda continua negando, falando que não tem provas que ele é canibal, que mensagem não prova nada. Também disse numa entrevista recentemente que isso destruiu a carreira dele, que os amigos se afastaram, que ele não arrumou mais trabalho. Também, né, meu amigo, quem vai querer andar com você? Que quer voltar pra carreira artística, inclusive tá escrevendo um roteiro de um filme pra contar a história dele. Olha, coragem, viu? Coragem, porque noção não tem. Enfim, gente, vocês sabiam disso?